Estamos então chegando ao final da primeira sessão das aulas que propusemos realmente apresentar, abordando o tema a controvérsia criacionismo versus evolucionismo. Nesse quinto módulo, intitulado Os Princípios do Criacionismo, procuraremos destacar algumas características que consideramos como pertencendo ao campo de atuação do criacionismo. Usaremos um pouquinho da história, na parte introdutória, para verificar que o criacionismo é algo recente. Eu creio que ele se iniciou muito antes, né, de o evolucionismo se estabelecer como um modelo que, infelizmente, prevalece em nossos dias. Na introdução, então, a ciência moderna. Vamos colocar nesse histórico envolvendo os últimos 300 anos a influência do darwinismo, evidentemente a partir de Darwin até os dias atuais. E vamos colocar realmente alguns nomes de cientistas que se destacaram, ou seja, eles foram influenciados pelo darwinismo. E qual foi realmente o trabalho, eu diria, as realizações desses cientistas no campo da ciência. Então nós temos aqui uma galeria de 10, começando com Darwin, e vamos rapidamente apresentar cada um deles a vocês. São nomes conhecidos, aqueles realmente que são da área de biologia, certamente irão lembrar-se desses precursores, né, do atual evolucionismo, né, e vamos chegar até Dawkins e Fukuyama, que são os biólogos talvez mais respeitados da atualidade, que apresentam de maneira proeminente a teoria da evolução. Darwin, então, seria o pai da teoria da evolução. Alguns até o consideram como o pai da biologia moderna. Eu não sei realmente se essa designação é aceita por todos os biólogos, mas com certeza Darwin seria o pai da teoria da evolução. Contemporâneo a Darwin, nós temos aqui um grande cientista, Thomas Huxley, mas que aqui nós retratamos ele como o bulldog de Darwin, não de forma pejorativa, né? Porque Dawkins é considerado o Rottweiler de Darwin, né? Então, por que bulldog de Darwin? Porque Darwin, uma pessoa tímida, um pouco isolada, não gostava realmente de expor as suas ideias, então ele precisava de alguém realmente para apresentar as suas novas teorias. E esse realmente, um brilhante orador, não é? Thomas Huxley, tornou realmente o modelo evolucionista das origens de Darwin bastante popular em sua época. As contribuições científicas de Huxley não são tão significativas. Agora, Ernest Haeckel, o pai da teoria da recapitulação. Essa teoria ela não está mais em vigor. Alguns modificaram ela, né? A frase famosa realmente que justifica essa teoria é: a ontogenia recapitula a filogenia, ou seja, o desenvolvimento embrionário ele recapitula as etapas evolutivas, ou seja, cada fase do embrião ele reproduz as fases evolutivas de um ser, por exemplo, do ser humano. Então, cada mês, por exemplo, seria uma etapa evolutiva que está sendo reproduzida, ela ficou realmente resguardada no desenvolvimento embrionário. Isso não é mais aceito, né? E alguns ainda procuram adaptar essa teoria, mas essa foi a contribuição. Praticamente todos que aqui estão fizeram contribuições mais no campo da teoria da evolução do que propriamente no campo científico, realmente com trabalhos expressivos. Foram cientistas, fizeram trabalho no estudo de invertebrados, na embriologia e outras áreas, mas o seu nome é lembrado realmente no contexto da teoria da evolução. Nós temos aqui Julian Huxley, o sobrenome não é mera coincidência, né? Ele é neto de Thomas Huxley, é um dos proponentes da síntese moderna da evolução, ou seja, com o advento das ideias ligadas à genética, as novas descobertas da genética, houve necessidade de modificar, adaptar realmente as ideias de Darwin. Então, a nova síntese, o neodarwinismo, ele é um dos proponentes da síntese evolutiva moderna. Essa talvez tenha sido a sua contribuição mais expressiva no campo da biologia evolutiva. Em seguida, nós temos um dos fundadores da genética de populações, Ronald Fisher, né? E na parte de bioestatística, ele procurando realmente mostrar a evolução através da genética de populações.
uma matéria que está presente em quase todos os cursos de biologia do mundo inteiro. O seguinte, Theodosius Dobzhansky é o principal mentor da síntese evolutiva moderna. Desses cientistas aqui, eu não sei se existiriam outro, mas Dobzhansky, por incrível que pareça, ele não era realmente um ateu. Era um cientista, um evolucionista, um cristão. E ele, inclusive, no final da sua vida, fez algumas declarações impressionantes, demonstrando realmente que ele não mais concordava com a evolução. Mas alguns não acreditam nisso. Mas existem testemunhas oculares, realmente, dessas frases que são vivos hoje, né, e que pode realmente externar a visão que Dobzhansky tinha da biologia no final da sua vida. Muito bem, é um nome bastante conhecido. Lembra-se da frase, nada em biologia faz sentido a não ser a luz da evolução? Essa frase é dele, Dobzhansky. Mas o próprio Mayr, que vem a seguir, ele diz o seguinte, que essa frase dele está ligada à biologia histórica e não à biologia funcional. Então é bom realçar isso. A frase de Dobzhansky ela tem mais conotação no campo filosófico, vamos dizer assim. Então eu coloquei aqui, para mim, a melhor contribuição de Ernest Mayr, também é um dos proponentes da nova síntese no campo da biologia, ou da evolução, mas essa classificação da filosofia da biologia como sendo uma associação entre a biologia funcional e a biologia histórica, eu acho que é uma contribuição fantástica de uma pessoa que enxergou isso, mas infelizmente acho que todos esses que aqui estão não tiveram a mesma visão de Mayr. Próximo deles, Stephen Jay Gould, um dos autores da teoria do equilíbrio pontuado, né? Eu mencionei já anteriormente, se imagina que a coluna geológica, o registro fóssil, ele não nos fornece os dados necessários para crermos no gradualismo, ou seja, na evolução gradual dos seres. Então ele imagina que a evolução ocorreu aos saltos. Então o registro fóssil mostra apenas os saltos. As fases intermediárias não, porque não existiram. Então não há nem necessidade de seres intermediários. Mas esses saltos são justificados de que maneira? Não, isso fica apenas no campo da especulação. É uma hipótese ad hoc, filosófica, utilizada realmente para justificar a ausência dos necessários seres intermediários que deveriam existir na coluna geológica se a evolução realmente ocorreu de maneira gradual. O próximo nome, Dawkins, ele é talvez o mais famoso biólogo evolucionista da atualidade. Ele é o originador da memética. A memética realmente é uma ideia que vem dele, o meme, né? Os memes é o equivalente ao Gênesis, só que os genes realmente eles são responsáveis pela herança de características físicas e outras realmente que os seres passam para os seus descendentes. Já o meme seria um tipo de um elemento que ele é responsável pela transmissão de características culturais, aspectos éticos, morais, culturais, então seria um meme. É apenas uma especulação filosófica e que ganhou corpo, né, de alguma forma. Então, uma contribuição de Dawkins. Escreveu vários livros, né, inclusive alguns deles bastante controversos, né, e ele é um dos cientistas, biólogos, evolucionistas mais valorizados na atualidade. E, finalmente, nós temos Douglas Futuyma, que é autor do livro Evolução, achei na sua última edição, 2005. É o livro utilizado em todos cursos sobre evolução, especialmente no campo da biologia, no mundo inteiro. É um livro clássico, autoria de Futuyma, Evolução. Bem, esses são, evidentemente, são cientistas evolucionistas. Mas, se formos analisar a comemoração que está sendo realizada esse ano, né? Os 200 anos do nascimento de Darwin. Né? Quais seriam as contribuições de Darwin e desses demais descendentes intelectuais de Darwin, podemos dizer? Que houve progressos no conhecimento da biologia histórica, ou seja, conceitos evolucionistas. Eu acho que seria interessante compararmos essa galeria de cientistas evolucionistas com a que apresentaremos a seguir, mas em outro contexto. Então, aqui eu tenho as contribuições fundamentais para o estabelecimento da ciência moderna, nos seus primórdios, século XVI até o século XIX, um período maior de tempo, de 400 anos mais ou menos. Então vamos pegar esse período e aqui eu tenho alguns dos cientistas que fizeram a diferença na própria história da ciência moderna. Vamos então rapidamente passar cada um deles. O primeiro deles, Galileu Galilei.
Vejam só a contribuição de cada um. O pai da metodologia científica, Galileu Galilei. Alguns dizem o pai da física, o pai da pesquisa científica moderna. Não é? Ele tem várias designações devido realmente à sua contribuição significativa, inclusive no campo da astronomia. Então, é o pai da metodologia científica, ou o pai da própria ciência moderna, como alguns creem, juntamente com Francis Bacon, dentre outros. Mas certamente um nome expressivo no campo da pesquisa científica pura. Johannes Kepler, um nome realmente bastante conhecido. Seu trabalho assinala o nascimento da astronomia moderna. Uma pessoa realmente que estabeleceu leis que permite que os corpos realmente entender como os corpos estão estabilizados aí em nosso sistema solar e assim por diante. O próximo nome, por incrível que pareça, não é tão conhecido. João Amos Komensky. João Amos Comenius, melhor dizendo, ou Comênio. Seu nome original, Komensky, não é? Esse é o pai da pedagogia moderna. É incrível como realmente o nome dele foi esquecido, especialmente no século XIX, não é? Devido ao prevalecimento das ideias evolucionistas, início do século XX, só que hoje todos o reconhecem como sendo o pai da pedagogia moderna. Viveu no século XVI para XVII e suas contribuições realmente no campo da pedagogia se assemelham muito com aquilo que a pedagogia moderna hoje apresenta. Realmente, uma pessoa fantástica que viveu no passado e suas contribuições de valor fantástico. E o próximo, o pai da química moderna, Robert Boyle, realmente um grande cientista, experimentalista. Não é? Perceba realmente os nomes que aqui estamos colocando. Não é? E Isaac Newton, já comentamos alguma coisa sobre ele, o pai da física moderna, esse grande cientista, para mim, o maior cientista de todos os tempos, e as suas descobertas são realmente geniais. Os saltos que ele deu talvez ninguém tenha dado, tanto no campo do cálculo como no campo da física. Não é? Um grande cientista. Em seguida, nós temos agora Adam Sidgwick. Esse foi um dos fundadores da geologia moderna. Eu coloquei um asterisco na frente aqui, nesse quadrinho. O que significa esse asterisco? Os de baixo, todos estão abaixo aqui, desde Adam Sidgwick até Pasteur, foram contemporâneos de Darwin. É comum algumas pessoas fazerem a seguinte afirmação, alguns cientistas evolucionistas. Bem, você vai citar alguns cientistas que foram realmente destaque no campo da história da ciência moderna, mas eles viveram antes de Darwin. Se vivessem na época de Darwin, eles seriam evolucionistas. Então, todos que aqui estão aqui embaixo, os 5 aqui embaixo, foram contemporâneos de Darwin. E vamos verificar realmente qual a posição deles com relação a Darwin. É interessante, viveram na mesma época. Adam Sidgwick foi um geólogo, parte da coluna geológica foi desenvolvida por ele, né? Alguns nomes foram dados por ele na coluna geológica, e é interessante que Adam Sidgwick foi professor de Darwin, né, em geologia, e ficou extremamente triste, arrasado com as ideias de Darwin. Quando leu o livro de Darwin, ele ficou desesperado. Como você é capaz de escrever isso? Ele contestou publicamente os escritos de Darwin, não concordava com Darwin de forma alguma. Foi contemporâneo de Darwin. Um dos pais da geologia moderna. Então, realmente, essa ideia de que se conhecessem o darwinismo, seriam darwinistas, isso não faz sentido. Michael Faraday, o melhor experimentalista da história da ciência. Além das suas contribuições no campo do eletromagnetismo, ele realmente foi fantástico com as descobertas que ele fez. Viveu no tempo de Darwin, não é? E certamente não concordava com as ideias de Darwin, pois era um cristão devoto, um presbítero na sua denominação, uma pessoa como um pastor de hoje em dia. Né? Isso não o prejudicou de forma alguma nos seus trabalhos científicos. Mais um contemporâneo de Darwin, o pai da genética. Você fala tanto em genética, o pai da genética, Gregor Mendel. Ele realmente, inclusive, desenvolveu estudos que foram ignorados. Não sabemos entender por que Darwin não utilizou. Os dados já estavam disponíveis no tempo de Darwin. Será que ele teve conhecimento? Demorou muito tempo para que os trabalhos de Mendel fossem valorizados. Certamente a imposição evolucionista nos seus primórdios já de alguma forma não considerou a validade desses trabalhos, mas eles foram descobertos e hoje, de maneira justa, Gregor Mendel é considerado o pai da genética. Certamente não foi um darwinista. James Maxwell, o mais importante físico do século XIX, que complementou os trabalhos de Faraday. Ele não só foi contemporâneo de Darwin, como ele criticou seriamente o darwinismo, as ideias de Darwin na sua época.
não concordando de forma alguma. Então, eu diria que essas afirmações são falaciosas, dizendo que basta um cientista conhecer a evolução e aceitá-la como um fato incontestável. Isso não é verdade, isso não faz nenhum sentido. A própria história da ciência moderna se encarrega de responder muito bem essa questão. Todos aqui foram contemporâneos aqui embaixo de Darwin. Finalmente, nós temos Pasteur, o pai da microbiologia, o pai da bacteriologia. Não é? Agora, eu me revolto, sinceramente, quando vejo alguns evolucionistas com a seguinte afirmativa: não, se não fosse a evolução, nós não teríamos a produção de vacinas, nós não teríamos a produção de novos antibióticos, porque ocorre mutação. Né? Criacionistas realmente não vão valorizar a produção de novas vacinas, novos remédios, porque eles não creem em nenhuma mudança. Que frases realmente cruéis e que não fazem nenhum sentido. E dizem, a evolução realmente possibilitou o estabelecimento da microbiologia, da bacteriologia. Isso não é verdade. Os proponentes dessas áreas, os idealizadores, os que começaram realmente essa área da microbiologia, bacteriologia, infectologia e outras áreas realmente afins, que permite a medicina preventiva atuar e salvar muitas vidas, a produção de vacinas, isso tem um grupo de 3 pessoas realmente que são os fomentadores iniciais dessas áreas. Nós temos Pasteur, Robert Koch, um alemão, e finalmente Mendel. Os 3, Koch, Pasteur e Mendel, são os pais dessas áreas ligadas à medicina preventiva. E não foram evolucionistas. Não foi a evolução realmente que propulsou esse avanço no campo da medicina preventiva, das vacinas, bacteriologia, novos remédios, novos antibióticos, nada a ver. Mas, infelizmente, eles colocam para si a glória dessas conquistas médicas. E Pasteur, além de ser um antidarwinista, realmente ele era um cristão devoto. Ou seja, vocês devem ter percebido, todos esses foram cientistas criacionistas. Que diferença da lista, da relação anterior. Não é? E agora estamos comemorando os 400 anos de Galileu. Foram 4 séculos. Começamos aqui com Galileu no século XVI e chegamos no século XIX, né, com Pasteur. 400 anos de Galileu estão sendo comemorados nesse ano. E quais foram as conquistas realmente desses cientistas, inclusive criacionistas, de lá para cá? Progressos, saltos no campo das ciências naturais, promovidos pelo empirismo científico. Eu diria que o evolucionismo ele acaba realmente refreando o progresso científico. Hoje eu não vejo tantos saltos no campo da ciência como aqueles que ocorreram nesse período onde esses cientistas se destacaram pelas suas descobertas no campo da ciência, bem como vivenciaram um autêntico cristianismo. Eram todos cientistas criacionistas. Muito bem. O que se passava na mente desse cientista? Como eles conseguiam conciliar a ciência com o conhecimento bíblico? Eu não sei. Lendo os escritos do próprio Newton, é interessante como o seu livro Principia, o livro Ótica, ele não separa, além dos textos teológicos que ele escreveu, são muitos mesmo, ele procura falar em Deus nos seus próprios textos científicos. Ele mistura a ciência com o conhecimento bíblico de maneira contínua. É só ler seus livros, eu li. Não é? É interessante. É como se houvesse uma cosmovisão criacionista. O que estaria por detrás dessa cosmovisão? Eu imagino particularmente algo parecido com aquilo que expusemos. É como se eu pudesse desvendar o que se passa na mente deles, eu viria o conhecimento bíblico sendo desenvolvido, valorizado, não é? Ao mesmo tempo que o conhecimento científico é valorizado. Em algumas situações, ele estará só aqui fazendo ciência, algumas situações estará aqui. E não vê nenhum problema em conciliar, em compactuar, o mesmo interligar e associar os dois conhecimentos, conhecimento bíblico e conhecimento científico. Então, essa perspectiva criacionista, realmente, para mim, fez e certamente faria diferença no campo do progresso científico se fosse mais valorizada. E eu vou colocar aqui mais umas vantagens. Ao realmente ler a vida desses cientistas, quem eles foram, a vida piedosa deles, a comunhão que eles tinham com Deus mediante o estudo da Bíblia, eu sou realmente
motivado a colocar mais algumas vantagens, além daquelas que eu coloquei anteriormente, da visão criacionista. Coloquei aqui então a primeira delas, a vantagem 1. O pesquisador científico que tem a consciência de ter sido criado à imagem e à semelhança de seu Criador, espera encontrar um mundo natural com um grau extremamente alto de ordem e estabilidade, acessível e passível de ser compreendido mediante a observação e experimentação. Um cientista cristão não vai cruzar os braços e dizer Deus criou. Não, ele ao ver a natureza ele vai se sentir motivado, realmente, porque se Deus criou, isso deve ser passível de ser investigado racionalmente. Essa visão, essa postura foi realmente a que permitiu a mudança da era medieval para a ciência moderna. A visão de uma natureza passível de ser investigada. Não deuses brigando na natureza, uma natureza não confiável, como os gregos pensavam. Essa visão, inclusive, ela é parte da motivação para o desenvolvimento da ciência moderna. A vantagem 2, é importante também, o cientista cristão se sentirá continuamente encorajado a perscrutar, pesquisar a natureza com toda a sua beleza e complexidade, como uma dádiva divina e fonte inesgotável de novos conhecimentos, valendo-se da metodologia científica. É incrível, é uma motivação interessante. Um ateu realmente irá estranhar isso, mas essa motivação ela existe, é real e faz realmente sentir o cientista encorajado a fazer pesquisas, mas ao mesmo tempo ele reconhece o que está por detrás dessa natureza tão exuberante, tão complexa e que interage tão facilmente com a mente humana. Como eu consigo compreender? Parece que ela foi feita para eu compreender. Vantagem 3. Esse mesmo cientista, ao estar em contato com a verdadeira fonte de sabedoria, certamente será grandemente beneficiado com a mais completa liberdade interior, tão necessária para o trabalho científico e perfeitamente garantida pela religião bíblica. Liberdade interior, liberdade intelectual. Eu vejo que isso falta na vida de muitos cientistas hoje em dia. Se você realmente coloca uma abordagem um pouco diferente, você vê as mentes sendo bloqueadas, não existe liberdade intelectual. Alguns acham que ser um cientista ateu é ser neutro, de forma alguma. Eu vejo dogmatismo muito forte na visão ateísta da realidade, nas afirmações de muitos cientistas ateus. Então, na realidade, a liberdade interior é garantida pelo criacionismo. Você tem liberdade, realmente, para ver tudo e assimilar aquilo realmente que faz sentido no campo da ciência e mesmo no campo da filosofia ou de outros conhecimentos não científicos que, em princípio, seriam válidos. Finalmente, uma quarta vantagem. Para o pesquisador cristão, no campo da ciência, a investigação sistemática do mundo natural desperta os mais nobres sentimentos de humildade e admiração, conduzindo-o espontaneamente à adoração do Criador e mantenedor do universo. Na aula passada, parece que fui um pouco duro ao mencionar que Deus pode parecer para alguns, se ele mostrasse o seu poder criador, um Deus se impondo dizendo, eu criei e você tem que me obedecer. Deus jamais faria isso. Nunca faria isso. Ele realmente, conhecendo o Deus que eu conheço pela Bíblia, pelo estudo da natureza, ele jamais faria isso. A imposição não faz parte realmente das ações de Deus. E, certamente, a adoração verdadeira a Deus não é algo que parte dele, é uma espontânea, realmente, atitude do ser humano reconhecendo o poder e a bondade de Deus. Isso ocorre, inclusive, na vida de cientistas. Você vai ver cientistas, aqueles pais da ciência moderna, adorando o Criador e fazendo pesquisa científica de ponta. Além daquela afirmação que foi mencionada de alguém dizer que cientistas que viveram na época de Darwin ou depois de Darwin certamente serão evolucionistas, e parece que pouca gente tem o privilégio de escrever alguma coisa científica com a visão não evolucionista, mas eu faço questão que você analise a longa lista de eminentes cientistas atuais que discordam da eficácia dos principais mecanismos evolutivos propostos por Darwin. São chamados dissidentes do darwinismo. Cientistas que lecionam nas melhores universidades do mundo e não concordam com as ideias de Darwin. Estamos chegando ao fim da primeira sessão de nossas aulas nesse tema, a controvérsia criacionismo versus evolucionismo. E eu creio que algumas questões ainda ficaram sem ser resolvidas, evidentemente,
mas eu creio que você será levado à reflexão a partir daquilo que ouviu e viu. Consideramos realmente que nessa controvérsia existem várias fontes de conhecimento que são utilizadas, não só conhecimento científico, mas conhecimento filosófico, epistemológico, bíblico. Então, nesse contexto, realmente é que esse assunto deve ser tratado. Bem, quando falamos em princípios do criacionismo, é algo um pouco difícil, porque o próprio termo, por mais que importante que ele seja, evidentemente, cremos no Deus Criador como criacionistas, mas o termo ele não abrange toda os fatores realmente que são valorizados pelo próprio criacionismo. Eu creio que nesse sentido o termo evolucionismo parece mais interessante para explicar realmente os principais modelos, as ideias defendidas pelos evolucionistas. No caso do criacionismo, por exemplo, quando falamos no dilúvio, na grande catástrofe, parece que o termo ele fica fora, né? Então, alguns até propuseram a designação intervencionismo informado para se referir ao criacionismo, ou seja, a uma intervenção de Deus na história da Terra, né? E é informado, ou seja, é uma intervenção inteligente. Mas eu creio que não há necessidade de mudar. Vamos então continuar com o mesmo termo, criacionismo, e vocês irão perceber que são 10 princípios que serão apresentados e alguns desses princípios eles se fundamentam apenas no conhecimento bíblico, outros mais no conhecimento científico e alguns princípios realmente consideram os dois tipos de conhecimento. Vamos então para o primeiro princípio do criacionismo. A Bíblia, a mais completa e confiável fonte de informação. Está mais do que claro que as descobertas científicas autênticas jamais irão contrariar qualquer parte da Bíblia. Isso é notório. Não é? A Bíblia não é um livro científico, inclusive boa parte dos seus textos colocados em linguagem coloquial, da época que escreveram, mas ainda é um livro atual. Realmente a Bíblia é confiável. Eu creio que qualquer cientista, se dedicasse tempo para estudar a Bíblia de maneira sistemática, ele teria realmente um intelecto mais adequado para a investigação científica. Já colocamos essas 7 evidências da confiabilidade da Bíblia, mas vale a pena destacar a primeira delas, as profecias cumpridas com exatidão. Né? São 7, já consideramos na nossa primeira aula, mas as profecias é algo fantástico. É a história antecipada, é Deus compartilhando com o ser humano a sua onisciência. E isso tem sido descoberto por muitos cientistas e tornado realmente a motivação principal intelectual desses cientistas, o estudo sistemático da Bíblia. Muito bem, vamos então para o segundo princípio do criacionismo, a origem do universo. Estabelecimento e manutenção pelo Deus Criador das leis naturais que regem o comportamento da matéria e dos corpos celestes. Eu creio que aquilo que o homem entende, nada mais nada menos do que é a manutenção de Deus, mediante as leis que ele mesmo estabeleceu. Mas a segunda afirmativa aqui é importante. Crer no Criador do universo não significa negar os processos naturais, mas sim um estímulo ou convite para o estudo e compreensão das leis físicas fundamentais, quais sejam força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força da gravidade. Ou seja, o cientista cristão ele vai ser estimulado realmente a se aprofundar no conhecimento dessas leis, dessas forças realmente que regem o comportamento da matéria e do próprio universo. Vamos para o terceiro princípio do criacionismo, a origem da Terra e da vida. Parece uma história, quando se fala em Adão e Eva, as pessoas relatam essa história de maneira pejorativa, como se fosse uma lenda. Não é? Muitos cristãos, até teólogos, consideram realmente que Adão e Eva não existiram. Não é? Mas eu creio que algumas descobertas científicas no campo da genética, a origem do primeiro ser humano, não é? A Eva mitocondrial, não é? E outros aspectos mostram realmente que a origem a partir de um par de seres humanos, quem sabe na região do Oriente Médio, faz um certo sentido. Né? Muito bem, nós temos alguns princípios ligados à origem da Terra e da vida. A literalidade da Semana da Criação.
Gênesis 1 e 2. A verdadeira origem da vida, das espécies e do homem. Aqui está o relato, então, de maneira simples e clara. É incrível como as coisas às vezes são complicadas, né? Se tornam complicadas quando o homem realmente foge das explicações verdadeiras. Então, aqui nós temos, alguns vão dizer, mas é simples você fazer isso. É afirmar isso e a ciência. Qual o problema? A ciência realmente confirma que essa complexidade, que é a própria mente humana, tem que ter um autor, né? E um autor com uma mente muito superior àquela mente criada, que é a nossa própria mente, capaz de realizar coisas fantásticas, mas ao mesmo tempo ignorar a mais importante de todas, que realmente somos seres criados, a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos muito mais parecidos com Deus do que com um chimpanzé. Isso tem que ficar muito claro. Mas o homem analisa isso de uma maneira bem distinta. É estranho. Como? Estabelecimento de leis e processos físicos, químicos e biológicos conservativos ocorre nessa ocasião, destacando-se a capacidade de reprodução, objetivando assegurar a continuidade dos organismos em nosso planeta. Então, a capacidade de procriação com adaptações, com mudanças. Os ambientes mudaram e houve um acompanhamento. O genoma dos seres foi criado com uma capacidade adaptativa incrível, uma elasticidade genética fantástica. Assim os seres foram criados e as coisas foram mudando realmente em algumas fases da história e houve a sobrevivência, ou seja, com adaptação. Equilíbrio ecológico perfeito, projeto ideal, o plano A de Deus. Alguns biólogos acham estranho isso. Como eu vou ter um equilíbrio ecológico num ambiente onde existe o papel do predador? Nós vamos explicar isso mais à frente. A natureza, nessa ocasião, apresenta uma única face, a face bela. Isso significa que não havia morte. Nenhum ser precisava realmente fugir de outro. O predador não estaria presente realmente nesse ambiente. O que ocorria então? O habitat edênico estava livre da atividade predatória. Os mecanismos de controle populacional eram finamente, perfeitamente ajustados. Então não havia excesso de reprodução de alguns seres. Isso acabou ocorrendo, se intensificando após o pecado. Os ecossistemas reinantes nessa ocasião podem ser parcialmente reconstituídos ao nos reportarmos a descrição bíblica do Éden restaurado, a nova terra. Em Isaías 11, versículos 6 e 7, nós vemos algumas descrições que refletem uma realidade que não ocorre hoje. O boi comendo palha com o cordeiro, o leão, não é? Com outro animal que hoje realmente jamais conviveria com ele. Não é? Então nós vemos um tipo de ecossistema que não existe hoje, mas que existiu no passado e um dia será restaurado. Não é? Quarto princípio, a origem do potencial humano para a pesquisa científica. Esse potencial realmente não surgiu por evolução, por uma curiosidade do homem que foi aumentando aos poucos, por uma inteligência que foi realmente, gradualmente, progredindo até chegar na atual situação. De uma situação bestial, simiesca, chegando a uma mente privilegiada como nós temos. Não, pelo contrário. Vamos ver realmente qual a origem do potencial humano para a pesquisa científica. O mundo de Gênesis 1 e 2 é muito bom, criado com inteligência, sabedoria e propósito, passivo então de ser racionalmente perscrutado, a fim de ser compreendido, nas suas mais variadas esferas e escalas, onde as leis naturais e seus correspondentes princípios e efeitos poderiam ser descobertos e estudados de modo objetivo. Ou seja, esse potencial para reconhecer na natureza complexidades e a própria curiosidade para conhecer a natureza, é como se a natureza convidasse o ser humano, venha conhecer em detalhes a mim, venha decifrar meus enigmas. Eu creio que essa propensão, essa curiosidade, esse potencial, essa afinidade, essa possibilidade foram criadas por Deus. Até hoje constatamos a impressionante e fina sintonia entre o fantástico livro da natureza e as extraordinárias aptidões intelectuais do ser humano, com suas admiráveis descobertas científicas e tecnológicas. Ser humano esse, criado à imagem e à semelhança de Deus. Que coisa fantástica, não é? Então, essa é a origem do homem e a origem do potencial para realizar a pesquisa científica.
Se o Deus da Bíblia, o Deus Criador, é um Deus real e bondoso, por que existe tanto sofrimento? Por que um animal precisa ser morto para servir de alimento a um predador? Por que existem os predadores? Bem, essa questão é muito importante. Ela vem sendo levantada pelo ser humano desde os seus primórdios. Não é? Por que o sofrimento? Eu confesso que não teria condições de responder essa questão em toda a sua abrangência. Mas alguma coisa podemos realmente considerar aqui. Não é? A partir desse princípio, vamos tecer algumas considerações a respeito do porquê nós temos o mundo como temos hoje. A origem dos processos degenerativos, ou seja, o estabelecimento de uma nova cadeia alimentar, como está aqui, não é? Um animal pequeno, uma lagarta, se utiliza de plantas, por sua vez serve de alimento para um sapo, esse por sua vez será devorado por uma serpente, que por sua vez serve de alimento para uma coruja. E quem sabe eu posso continuar, um ser humano aí que considera a coruja para o seu paladar algo fantástico, então podemos colocar mais um elemento aqui nessa cadeia alimentar. Com a introdução do pecado em Gênesis 3, Gênesis 3 deve ser compreendido no contexto bem amplo. Por que surge o pecado? O pecado surge porque Deus criou o homem com livre-arbítrio, com liberdade. Se não ocorresse realmente essa liberdade, certamente o pecado nunca existiria. Deus poderia criar seres usando a sua onisciência que jamais pecariam. Mas ele não fez isso. É como se Deus não utilizasse a sua onisciência quando cria. E ao criar seres livres, de alguma forma, em algum momento, alguém iria se rebelar. Isso realmente aconteceu. Essa história está destacada na Bíblia de maneira muito clara, de Gênesis ao Apocalipse. Vale a pena realmente compreender. E o início dessa história está aqui em Gênesis 3. Então, o pecado inicia-se aqui e as coisas modificam. Né? Começa então a entrar em operação processos degenerativos, resultando na consequente diminuição de complexidade e de ordem. A natureza passa a mostrar pela primeira vez uma face estranha, uma segunda face, a face disforme. Antes só existia a face bela. E hoje nós conseguimos enxergar as duas faces. Não há como alguém considerar, não existe certo e errado, bom e ruim, é tudo uma coisa só. Não, eu sei julgar aquilo que é bom, aquilo que não é bom. Ódio não é bom, inveja não é bom, amor é bom, é uma boa coisa, bondade também é. E nós vamos ver no comportamento do ser humano várias coisas boas e coisas ruins. E dentro de nós mesmos, vamos perceber que algumas vezes eu faço coisas boas e fico surpreso. Puxa, isso foi uma boa ação. Mas muitas vezes, a boa ação que eu quero praticar eu não consigo. E aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo. Esse conflito entre o bem e o mal está dentro de nós e nós vemos na natureza. Esse conflito retrata muito bem a face bela e a face disforme que passou a existir após o pecado. Antes havia apenas uma. É interessante isso. Podemos imaginar um pouco como seria o mundo de então, lá atrás, onde havia apenas a face bela. Podemos imaginar algumas coisas. Eu diria que isso pode assumir um ar especulativo, mas você vai realmente considerar se isso é válido ou não. Vamos ver aqui. Teria Deus, no momento da queda, de maneira sábia e inteligente, ativado um projeto alternativo, o plano B, já programado? Por exemplo, o sistema imunológico, coagulação do sangue, etc. Podemos até imaginar que no Éden, onde não havia nenhum tipo de agressão, um sistema imunológico não seria necessário. Mas estava lá, estava pronto. É como se Deus criasse, na sua onisciência, seres que poderiam um dia entrar em pecado e estariam aptos a viver num mundo pecaminoso, com consequências drásticas, mas conseguirem sobreviver, se adaptar. Isso ocorre não somente com o ser humano, mas com todos os seres vivos. Na presença de processos degenerativos, mutações gênicas começam a ocasionar a perda de alguns padrões de comportamento, criados inicialmente. Quem sabe muitos desses genes desativados que nós temos hoje, se eles pudessem ser ativados, nós viveríamos mais, quem sabe? A vida continua, porém sob precárias condições, relativamente à ideal, à perfeição original. Manifestam-se alterações metabólicas adaptativas, visando a perpetuidade dos seres vivos, como reprodução intensificada, desenvolvimento de habilidades tanto para o ataque ou captura, como para a defesa, o escape, dentre muitos outros mecanismos de sobrevivência. Então nós vemos hoje um mundo adaptado. Parece que é um equilíbrio ecológico perfeito, e realmente funciona bem.
Se você mexer um pouquinho, ocorre um desajuste e mais rapidamente as coisas se ajustam novamente. Isso pode levar à extinção, a alguns problemas. Mas essa capacidade de se ajustar é fantástica, nós vimos na natureza. Deus criou os seres com essa capacidade. As mutações ocorrem, não é? E, inclusive, a fantástica capacidade de adaptação permite a sobrevivência dos seres mutantes. Isso é incrível. Isso já foi realmente, de alguma forma, previsto por Deus lá atrás. Inicia-se uma nova ordem ecológica, onde os predadores aparecem pela primeira vez. A nova cadeia alimentar é, então, caracterizada pelo ciclo de vida e morte que não existia antes, e pela presença da luta pela sobrevivência. Com efeito, a morte torna-se o destino de todos os organismos. Mas assim não era antes. Quer ver uma prova? O ser humano não quer morrer. A morte é um intruso na vida do ser humano. Na verdade, nós somos feitos para viver eternamente. Deus, quando nos criou, colocou a eternidade em nós e a possibilidade de viver eternamente. Mas as escolhas estavam realmente à nossa disposição. E, infelizmente, o homem escolheu um lado errado. Mas Deus ainda, de maneira amorosa, e nós sabemos que isso é possível, devido ao seu grande amor demonstrado na cruz, nós podemos reaver essa eternidade. Isso é fantástico. Devemos entender que o atual equilíbrio ecológico, dinâmico e funcional, ocorre na presença simultânea da face bela, que pode ser caracterizada pelas leis conservativas, o extraordinário potencial adaptativo dos seres, a perpetuação dos tipos básicos, etc. E também da face disforme, a morte, os desastres naturais, as doenças, etc. Não precisamos misturar as duas como se fosse uma coisa só. Nós podemos diferenciar. Nossa mente diferencia realmente que a face bela é bela, que a face disforme é disforme. Não é boa, é ruim. Infelizmente, fica difícil. Para aqueles que viveram antes do pecado, a ciência realmente era algo muito mais agradável, mais suave. Com o pecado, então, a origem dos obstáculos para o eficaz desempenho da metodologia científica. Então as coisas ficam complicadas. E podemos entender por quê. A face bela, processo de manutenção da vida, e a face disforme, processos degenerativos, identificadas no mundo natural, se apresentam misturadas nas mais variadas proporções. Essa estranha associação pode ocasionar conflitos na mente daquele que se propõe a investigar a natureza, dando margem para diversas interpretações. Nós ficamos confusos às vezes. Nossa, isso aqui é muito interessante, mas vem cá, esse aspecto negativo, vírus. Por que existe vírus? Quem projetou um vírus? Deus criou o vírus? Certamente que não. Então, nós vamos lidar com coisas realmente antagônicas, coisas boas, que sabemos que são boas, promovem a vida, e coisas que se agem de maneira contrária. Elas realmente colocam a vida em risco ou exterminam com a própria vida. Não é? Isso, às vezes, um cientista ele fica confuso. Não é? Por quê? Mas para o criacionista, não. Realmente ele entende porque a natureza mostra as duas faces, a face bela e a face disforme. No entanto, as inúmeras evidências de planejamento são mais que suficientes para que o estudante da natureza reconheça o poder de Deus. Já pela terceira vez mencionamos Romanos 1:20, distinguindo ao mesmo tempo as consequências do pecado. Realmente a terra, ela pranteia e se murcha. Nós vimos a terra, ela está, parece que, num processo de extermínio, né, sem retorno. E as próprias limitações da mente humana. Enganoso é o coração do homem. Então, essa degeneração, tanto da natureza como da mente humana, dificulta a compreensão realmente dos processos naturais. Mesmo assim, o homem consegue fazer coisas fantásticas, descobertas incríveis no campo da ciência. E os avanços tecnológicos consequentes também são fantásticos. Tudo isso ainda faz com que pensemos que aquilo que eu vejo na natureza, de evidências do amor de Deus, da face bela, são maiores e mais abundantes do que os aspectos degenerativos ou a face disforme. Sétimo princípio, o verdadeiro significado de espécie biológica. Isso é muito importante. Muitos cientistas evolucionistas continuam afirmando que criacionismo é sinônimo de fixismo. Nós já mostramos em nossa primeira aula que não faz sentido. Fixismo seria a ideia de que toda a biodiversidade que existe hoje, de alguma forma, ela foi criada no passado, toda. Não houve variação ao longo dos séculos.
e Deus criou tudo que existe hoje. Isso não faz sentido. Houve muita modificação. Ou seja, a biodiversidade criada originalmente era muito inferior à que existe hoje. O potencial para variar talvez existisse, né? Mas num contexto diferente. Com o pecado, especialmente com a grande catástrofe, as condições mudaram e houve muitas mutações, né? Muitas modificações e a variação ocorreu de maneira muito grande. Novas espécies surgiram, quem sabe novos gêneros, né, surgiram, mas alguns criacionistas têm dificuldade, e muito mais evolucionistas, para entender realmente qual a concepção criacionista com relação ao significado de espécie biológica. Então, vamos aqui colocar alguns conceitos para auxiliar entendermos melhor esse assunto. Os organismos originalmente criados foram dotados com a capacidade de propagação com modificações, que tem resultado em um amplo leque de adaptações e especializações dentro de tipos básicos. Eu chamo todas essas modificações possíveis de microevolução. Microevolução não é microprogresso. Nesse caso está entre aspas para dizer que essa microevolução não se liga de forma alguma com os processos macroevolutivos. Microevolução é uma coisa, macroevolução é outra. Microevolução, como aqui está, como concebida pelas evidências científicas, ela é real. É ciência. Agora, macroevolução no campo realmente filosófico. Bem, então, as mudanças dentro do tipo básico. Mas o que seria esse tipo básico? Nós já colocamos isso algumas vezes na primeira aula, mas vamos repetir para realmente firmar esses conceitos. Esse tipo básico, ou seja, é equivalente ao termo espécie utilizado na narrativa bíblica da criação, em Gênesis 1, 2. Constantemente é dito em Gênesis 1 e 2. Deus criou realmente segundo a sua espécie, criou as plantas segundo a sua espécie. O termo espécie aí utilizado em Gênesis 1 não é equivalente ao termo espécie utilizado pela taxonomia biológica. Ou seja, o termo espécie utilizado em Gênesis 1, ele significa um tipo básico. Que tipo básico seria esse? Os tipos básicos criados na semana da criação, ou a espécie de Gênesis, podem hoje ser correlacionados a unidades taxonômicas mais abrangentes. Gênero, família, até além da unidade básica espécie. Perceberam que o tipo básico envolve realmente um amplo leque de modificações que são visíveis. Alguns consideram, não, as mudanças de gênero pertencerem ao campo da macroevolução. Eu creio que isso gera confusão. Então, eu diria que de espécie até gênero, considerando a família um tipo básico, realmente confere o significado de microevolução. Já a partir de ordem, classe e filo para as ordens taxonômicas superiores da biologia atual, então eu teria a macroevolução, que não é confirmada cientificamente e não é aceita realmente pelo criacionismo. Tanto pela falta de argumentação científica, que realmente não tem, válida e confirmatória, e também pelo fato de contradizer aquilo que a própria Bíblia diz. Nós sabemos que hoje realmente as mudanças ocorrem nos seres, mas dentro de limites. Limites estabelecidos por Deus lá atrás, lá na criação. A origem das espécies não estaria então vinculada ao tronco de uma única árvore, modelo evolucionista das origens, onde as transformações micro e macroevolutivas são consideradas. Mas sim a uma floresta, a visão criacionista, apenas mudanças microevolutivas, cujos troncos corresponderiam aos vários tipos básicos, ou seja, aquela figura daquele gráfico que nós iremos colocar a seguir. Alguns desses troncos representariam a unidade família, por exemplo, a família Canidae, cães, raposas, lobos e chacais. Outros seriam equivalentes a gênero e outros ainda corresponderiam à própria espécie humana, por exemplo. Então, isso fica claro nessa ilustração que estamos colocando pela segunda vez para você não se esquecer. Né? Percebam novamente como existe aqui uma divisão especular. Né? É como se tivesse um espelho. Né? Aqui eu vejo uma faixa igual, tanto para o criacionismo como para o evolucionismo. É aquilo que eu posso constatar nos últimos séculos ou nos últimos milênios, em termos de surgimento de novas espécies ou novas variedades, quem sabe novos gêneros, não é? Isso não está descartado pelo criacionismo. Mas quando eu vou para trás, eu encontro uma grande catástrofe, algo diferente ocorria, e lá atrás, na criação divina, eu vejo vários troncos.
com possibilidade de modificações, que se intensificam após a grande catástrofe. E aqui eu vou de maneira especulativa, sem evidências científicas, sem evidências realmente observacionais, eu vou para um único tronco, uma única árvore. Né? Assim realmente pensa o evolucionismo. O fixismo seria como se eu pegasse todos os seres de hoje e um feixe de varas paralelas. Aqui no criacionismo a visão é semifixista. Eu creio que realmente ficou claro. Você tem vários troncos, em alguns ocorre alguma arborização, outros muita arborização. No tronco da família Canidae houve uma grande arborização. No tronco da família da espécie humana, praticamente não houve muita variação, apenas variedades dentro de uma espécie única. Né? São as etnias que nós temos aí por toda a superfície da Terra. Muito bem, chegamos ao 8º princípio, essa é minha área, e nós dedicaremos na próxima sessão, né, as 5 aulas seguintes a esse assunto aqui. Ele é muito importante. Vamos encontrar muitas evidências científicas para confirmar um curto relato bíblico. A origem da coluna geológica e dos fósseis. A superfície do planeta Terra foi total e radicalmente transformada mediante a ação catastrófica de fenômenos geológicos globais, em um evento ocorrido após a criação, conhecido como dilúvio, Gênesis 6 a 8. Os efeitos do grande cataclismo podem ser perfeitamente identificados na própria coluna geológica, do Cambriano ao Neógeno inferior, e no correspondente registro fóssil. Então, eu como geólogo, quando olho para as rochas, os fósseis, as rochas que inclusive estudei pessoalmente, eu verifico realmente que existem evidências muito fortes, muito palpáveis de que ocorreu uma grande catástrofe geológica de proporções globais há pouco tempo atrás. A disposição dos seres no registro fóssil retrata morte trágica e o soterramento rápido e ordenado dos seres. Eu chamo isso de mobilidade diferenciada. Isso será destacado de maneira mais detalhada mais à frente, na segunda sessão. O sepultamento contínuo e sequencial de plantas e animais, flutuabilidade seletiva, que antes viviam de maneira organizada e topograficamente distribuídos de uma maneira que eu encontraria alguns seres nesse zoneamento paleoecológico vivendo em regiões topograficamente específicas, além da divisão geográfica que haveria alguns animais vivendo exclusivamente em algumas regiões geograficamente isoladas. Vestígios dos últimos fósseis do dilúvio localizam-se provavelmente na Beríngia. Esse assunto é bastante interessante. Eu creio que devemos estar atentos para o que está ocorrendo naquela região da Beríngia, que corresponde ao Alasca e à Sibéria. Gostaria de ter tempo para falar sobre isso, mas é uma região onde existem turfeiras com grandes quantidades de seres intactos ainda, não fossilizados, congelados, preservados. Eu creio que nesses lugares alguma coisa será descoberta. Isso causará surpresa para evolucionistas, não para criacionistas. Configura-se então, nesse princípio do criacionismo, a origem da coluna geológica, imediatamente após o dilúvio, a importância das mudanças microevolutivas ou adaptativas para o povoamento dos novos e vários ecossistemas recém-estabelecidos. É nesse período de rápidas mudanças, no Pleistoceno, que se estabeleceu a grande idade do gelo e a formação de alguns fósseis, a maioria deles localizados em cavernas calcáreas. Interessante que Deus colocou os seres realmente, criou os seres com uma capacidade adaptativa muito grande. As mudanças drásticas que ocorreram no meio ambiente após o dilúvio, lugares muito frios, ou muito secos, ou muito úmidos, não é? Então parece que existem seres vivendo em todos esses lugares, mas viviam anteriormente em lugares menos inóspitos, ou mais tranquilos, ou quase totalmente tranquilos, não é? Então essa capacidade adaptativa é algo incrível, que nos faz pensar num Deus criador, que planejou seres que, havendo pecado, poderiam viver no mundo de pecado e sobreviverem e se reproduzirem. Na ocasião, logo após o dilúvio, a luta pela sobrevivência foi mais acirrada relativamente às condições pré-diluvianas. A biodiversidade tornou-se, evidentemente, mais complexa e ampla. Intensificou-se o surgimento de novas espécies, ou mesmo de novos gêneros, restritos
ao correspondente tipo básico. Então, eu creio que essa árvore, essa floresta, melhor dizendo, essa floresta de seres cujos troncos estão em Gênesis, ela arborizou sobremaneira após o dilúvio. A biodiversidade ocorreu de maneira fantástica. E os seres se adaptando, se ajustando realmente ao novo mundo que se estabeleceu após o dilúvio. É também no Pleistoceno que identificamos a presença simultânea de diferentes tipos humanos pós-diluvianos, alguns dos quais se extinguiram: Homo erectus, Homo sapiens, Neanderthalenses, Homo sapiens sapiens cro-magnon, etc. O que é incrível é que alguns paleoantropólogos, ou seja, essa é uma área cheia de fraudes, de equívocos, de estrelismo, né? Eles pegam em alguns lugares, às vezes nem de maneira desonesta, não diz exatamente onde foi coletadas as amostras, e alguns seres humanos extintos que viviam sob condições precárias, né? E que, quem sabe, tiveram algumas deformações cranianas e outras deformações, e juntamente com alguns símios extintos, eles procuram construir uma escala evolutiva. Mas essa área da paleoantropologia é precária, é uma das áreas mais precárias da evolução. Na verdade, os dados paleoantropológicos se ajustam muito melhor ao modelo criacionista, onde os vários espécimes de seres primitivos representariam seres humanos vivendo contemporaneamente em diferentes locais, sob condições precárias, na mesma época em que floresceram as notáveis civilizações do Egito Antigo, da Mesopotâmia e da Palestina Antiga. Mas parece que as datas não confirmam. Eu vou encontrar seres humanos aí vivendo, segundo alguns, centenas de milhares de anos atrás. Mas quem disse que essas datações são corretas? Quem disse que elas realmente podem ser confiáveis? Estive recentemente no Piauí e em 7 cidades, aquelas marcas nas paredes, aquelas pinturas de povos primitivos que viveram lá, na realidade não são bem primitivos. Aquelas realmente desenhos rupestres, eles realmente refletem algo que muitos cientistas parecem não querer aceitar. Não são seres adultos com a mente ainda atrasada desenhando, são crianças que fizeram aqueles desenhos. Quem sabe devíamos fazer um levantamento melhor dessas pinturas que ocorrem em várias cavernas, inclusive da Europa. A história da paleoantropologia evolucionista está repleta de equívocos e fraudes. O homem de Neandertal, na sua interpretação original, o homem de Nebraska, o homem de Piltdown, são alguns exemplos de fraude e equívocos. Existem muitos outros. Até em nossos dias podemos verificar isso. Seria bom realmente analisarmos a história da paleoantropologia para verificar como realmente essa área é precária, não é? E que devemos desconfiar das afirmações feitas nessa área.
Finalmente, chegamos no nono princípio do criacionismo. Estamos em nossos dias. Esse gráfico me parece bastante interessante. Se você notar aqui, mesmo considerando que o registro dos fenômenos de hoje são mais confiáveis do que no passado, eu tenho um maior número de registros que não ocorreu no passado, descontando realmente esse acompanhamento melhor que existe hoje, nós vamos verificar que não só os desastres geológicos, mas os desastres em geral, além dos terremotos, extremos de temperatura, fome, enchentes, deslizamentos de encostas que estamos verificando muito nos últimos meses, erupções vulcânicas. Então, tanto os desastres geológicos como os desastres naturais, de um modo geral, climáticos, estão recrudescendo, estão aumentando, sobremaneira. E alguns até... É interessante notar que alguns no passado, alguns anos atrás, poucos anos atrás, diziam, bem, em 2100 nós teremos realmente um problema seríssimos, insuperáveis. Essas previsões estão sendo antecipadas, se fala em 2050, se fala em 2030, então parece que os problemas estão aumentando numa exponencial positiva, estão acelerando. Isso deixa muitas pessoas pensantes bastante preocupadas. Bem, quando olhamos isso, como geólogo, eu vejo que os próprios terremotos estão realmente aumentando em frequência e intensidade, associado a maremotos. Estamos vendo isso com muita frequência no próprio Sudeste Asiático. Então, é bom entendermos esse quadro. Os eventos geológicos catastróficos atuais, com suas trágicas consequências, por exemplo, a explosão repentina do vulcão Nevado del Ruiz, na Colômbia, em 1985, onde 23 mil pessoas foram soterradas instantaneamente. O maremoto do Sudeste Asiático, em 2004, mais de 200 mil pessoas, em torno de 230 mil pessoas morreram nessa ocasião. Dentre outros fenômenos geológicos extraordinários, estão aumentando muito. E o que isso quer dizer? Esses desastres geológicos recentes, se somados à totalidade das catástrofes, como podemos observar nesse gráfico, as catástrofes naturais, com a interferência humana ou não, configuram um quadro com tendências nitidamente crescentes, aumento acelerado. Quais seriam as causas dessa alarmante realidade? Existem meios humanos de intervir visando a inversão dessa tendência? Alguns dizem que não. Com relação ao aquecimento global, alguns dizem que mesmo que os gases parem de ser emitidos, o processo é irreversível. Então, nós verificamos que essa situação não é nada alvissareira, nada confortante, nada promissora. Uma análise séria desse quadro é de tríplice importância com relação ao presente. As ações individuais e coletivas, na atualidade, objetivando o cuidado com o meio ambiente. Devemos ser cuidadosos, não é? Com o meio ambiente. Eu creio que o cristão, por excelência, ele valoriza as questões ambientais e procura realmente, na sua vida pessoal e no seu trabalho, procurar preservar o meio ambiente. Agora, por que é importante a análise dos atuais desastres? Porque, como vou demonstrar mais à frente, na segunda sessão de aulas, os atuais eventos geológicos catastróficos pontuais como uma importante chave de um passado recente, caracterizado por uma única e grande catástrofe global. Então, nesse aspecto, o presente é a chave do passado. Ao analisar as atuais catástrofes geológicas, parece que o produto dessas catástrofes me faz entender melhor alguns aspectos da própria coluna geológica. Nós verificaremos isso nos próximos módulos. Finalmente, um terceiro fator, agora ligando o futuro. O aumento dos desastres naturais, em geral, apontam para um evento futuro, ignorado pela maioria das pessoas, mas aguardado por muitos outros como o maior acontecimento da história da humanidade, o retorno de Jesus Cristo a esta terra. Lucas 21, 27 e 28. Eu até agora não mencionei a palavra de Jesus, mas ele significa muito para mim. Eu creio que das revelações que Deus nos deixou, a máxima é na pessoa de Jesus. Nos faria muito bem pensar cada dia em quem foi esse homem. É só lermos a Bíblia, naqueles textos mais conhecidos, os 4 evangelhos, e conhecemos quem é esse Jesus. E já está na Bíblia.
em São Mateus. Quando acontecerem esses acontecimentos que estamos presenciando em nossos dias, é um prenúncio de que realmente esse mesmo Jesus está para voltar. O mesmo que criou, o mesmo realmente que veio a esse mundo e deu a vida para nos salvar, e o mesmo que voltará e restabelecerá a ordem e a perfeição edênica, como já mencionamos. Esse realmente é talvez o momento mais importante da história da humanidade. Estamos aqui. O que estamos fazendo com o conhecimento que Deus nos concedeu? 10º princípio do criacionismo é uma previsão. Ele é confiável. A restauração do Éden. Alguns acham um absurdo. Alguns dizem, bom, eu posso até pensar nisso, quando estiver no fim da vida, morrendo, quem sabe seja reconfortante pensar nessa possibilidade, eu morro em paz. Não. Essa promessa está ligada com toda uma história, caracterizada por verdades expostas por Deus e evidências. Então nós temos a certeza de que as previsões que foram feitas e se cumpriram, realmente é uma amostra um acontecimento maior, que já foi previsto e certamente está para se desencadear. Vamos considerar alguma coisa, olhamos para esse quadro, nos lembramos de alguns aspectos, que podem ser lidos especialmente no livro de Apocalipse. O planeta Terra, no seu aspecto físico, será no futuro totalmente restaurado, imediatamente após o desfecho justo e misericordioso do grande conflito entre o bem e o mal. Apocalipse 21, 1. Isso não me coíbe de pensar em fazer pesquisa científica, levar uma vida séria como pesquisador, como cidadão, como cientista. Alguns desprezam esse aspecto, mas como ele é fundamental. Quão bom seria se todas as pessoas entendessem esse princípio do criacionismo, que na verdade é um princípio bíblico. O pecado e seu cruel, astuto autor serão extirpados para sempre. Apocalipse 20, 10. A morte já não mais existirá. Apocalipse 21, 4, podemos ler realmente o que está escrito. O Criador procederá novamente a atos de criação e transformação. O atual e precário equilíbrio ecológico será extinto. A face disforme da natureza será totalmente extirpada. Todos os ecossistemas estarão completamente livres de predadores. A natureza novamente mostrará apenas uma face, a face bela. A perfeição edênica será implantada definitivamente. Nós encontramos isso na Bíblia. Eu creio que as evidências históricas, científicas que Deus nos deixou são mais do que suficientes para crermos que isso acontecerá. Espero que, ao você acompanhar essas 5 aulas, ou esses 5 módulos, você entenda realmente a abrangência do criacionismo, como ele é bíblico e como ele também é científico. Na sessão seguinte, nas próximas 5 aulas, nós iremos abordar algo ligado com a geologia, os fascinantes temas da geologia. Então, até a próxima sessão.